Matrace, e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase Matrace a gente vai conversar sobre um assunto que é super importante e que eu acho que precisa de uma reflexão mais crítica, que é o cancelamento que William Shakespeare vem sofrendo nas mídias sociais. Já faz uns 4 ou 5 anos, no mínimo, que vez por outra, uma vez por ano, aparece alguém na internet cancelando a obra de William Shakespeare. Eu vou deixar essa imagem aqui do lado. Dizendo que ele não deve mais ser lido, que ele não deve mais ser, que ele não é o autor mais relevante, que ele escreveu há mais de 400 anos atrás, e por que a gente lê coisas que foram escritas há 400 anos atrás? Deve ser lido porque ele é problemático, que ele tem problemáticas muito importantes na hora que ele escreve, que ele conta suas histórias e tal. E eu acho que esse é um tema muito importante pra gente discutir. A gente está falando de um dos dramaturgos mais importantes da história da literatura ocidental, de um autor que influenciou tanto o teatro e a dramaturgia que até hoje as histórias que ele conta são retratadas, são reencenadas. A gente tem dezenas ou centenas de adaptações do audiovisual, de musicais ou de várias outras áreas da arte, da criação humana, inspiradas na obra do Shakespeare. Ele foi um teatrólogo, um dramaturgo extremamente inovador, que trouxe coisas extremamente importantes que até hoje reverberam nas criações, no teatro, na dramaturgia da sociedade ocidental. Então, eu não preciso dizer da importância e relevância que o Shakespeare tem e da quantidade de pesquisa que a gente tem em cima da obra do Shakespeare. A gente tem que explicar e por que Shakespeare não deveria ser cancelado. Primeiro, tem a questão do anacronismo histórico, que é a ferramenta mais utilizada para quem cancela autores na internet. A gente está falando de um autor que escreveu há 450 anos atrás. Aqui do lado vocês vão ver o período. A maior parte da obra do Shakespeare foi escrita entre 1590 e 1613. Ou seja, no final do século XVI, início do século XVII, a maior parte da sua obra foi escrita durante o período elisabetano, tanto é que a gente nomeia o teatro do Shakespeare como teatro elisabetano. Os que ele escreveu, a sociedade na qual o Shakespeare vivia e que ele apresentava e representava por vezes na sua peça, através de metáforas que ele queria, ou criando peças que teoricamente se passavam em períodos anteriores, mas que representavam de maneira indireta e metafórica aquela sociedade, era completamente diferente da sociedade que a gente tem hoje. Passaram-se séculos e séculos e séculos desde que o Shakespeare escreveu. Então, como é que eu vou poder trazer e interpretar a obra, os seus escritos, a maneira como ele escrevia os diálogos, os personagens que ele apresentava, com o contexto social, político, econômico da atualidade, 2020, 21, 22, 23, 24. Não dá, o anacronismo histórico é exatamente isso. Eu tento analisar uma sociedade, um grupo, um autor, obras literárias escritas há muito tempo, com os padrões culturais, morais, a estrutura sociopolítica e econômica da atualidade, e não é possível fazer isso. Quando eu faço uma leitura, uma avaliação e uma interpretação dessas obras, autores e sociedades que viviam em tempos pretéritos, eu preciso analisar e entender com a dinâmica social que existia, a dinâmica social, moral e contexto social, político e econômico que existia naquele período. Como as pessoas viviam, como outros teatrólogos escreviam, o que eles escreviam, o que eles abordavam, como era a estrutura social, político e econômica daquela sociedade, como os artistas, os escritores, os teatrólogos, os dramaturgos se inseriam naquela sociedade, que é uma análise sentido daquelas obras, histórias. E quando a gente traz e pensa, mas ele fala do personagem desse jeito, ele constrói as falas assim, com a estrutura sociopolítica e econômica de hoje, eu tô tentando analisar dinâmicas sociais completamente diferentes. E não dá para fazer isso. E é o que acontece na maior parte das vezes quando a gente cancela autores nas mídias sociais. A analisar e julgar principalmente essas obras
a partir da nossa estrutura social, político-econômica, sendo que aquela obra, especificamente de Shakespeare, foi escrita 450 anos atrás. Esse aqui, ó, é uma edição comemorativa Shakespeare 450 anos, dos 450 anos do nascimento do Shakespeare. Então, sim, gente, é óbvio que vai ser completamente diferente. E a gente tem que lembrar também que as obras literárias, muitas vezes, são um reflexo e uma materialização da dinâmica e da sociedade na qual elas estavam inseridas. Elas representam o seu tempo, o seu período histórico, como aquela sociedade convivia, o que era importante, relevante, significativo, como as pessoas se relacionavam, o que elas entendiam de mundo, que lugar e como elas ocupavam esse lugar no mundo. A gente precisa fazer essa análise, que é muito diferente da atualidade. É óbvio que pessoas que viviam em 1610 tinham uma dinâmica de vida totalmente diferente de quem vive hoje em 2024. A sociedade mudou completamente desde essa época. E acho importante também trazer para essa discussão, que eu escutei a gente falar, porque Shakespeare já não é mais um autor relevante. Que sentido tem eu ler obras que foram escritas há 450 anos atrás? E essa é uma pergunta que eu gosto de responder e eu acho importante a gente responder, porque é o seguinte: boa parte das pessoas não entende por que a gente precisa ler autores que escreveram há 70, 80, 100, 200, 300, 400, sei lá, 2000 anos atrás. Tem a ver com a atualidade. Será que não tem nada a ver mesmo, gente? Essas adaptações que vocês estão vendo aqui do lado todas foram inspiradas direta ou indiretamente, de maneira mais literal ou de maneira menos literal, nas obras do Shakespeare. E os mesmos temas abordados nas peças do Shakespeare. O Cravo e a Rosa, 10 Coisas que Odeio em Você, foram inspirados numa peça muito famosa do Shakespeare chamada A Megera Domada, que aliás é o meu livro favorito dele. Foi inspirada em Hamlet. Foi importante, os sonhos. Olha como elas trouxeram temas muito presentes, personagens muito marcantes, com obras que foram feitas na contemporaneidade. Shakespeare não é relevante, não é importante, também se dá pelo desconhecimento que as pessoas têm das obras e do trabalho do Shakespeare. O Shakespeare sofre uma coisa que muitas obras da literatura que ficaram muito populares sofre, e que a gente vai falar sobre esse assunto no próximo vídeo, que eu acho super importante, que é: obras da literatura, assim como outras obras de arte ficam muito populares, as pessoas ouviram falar, mas elas não conhecem. A maior parte das pessoas nunca leu Shakespeare. Não sabe do que se trata, não sabe ao que a obra se refere, quem são os personagens que recebem, através inclusive dos seus nomes, com referências a figuras históricas super importantes do período onde o Shakespeare escrevia. E eu não estou falando de figuras históricas boas ou ruins, eu estou falando que elas eram importantes para o contexto social, político e econômico daquele período. E as pessoas não conhecem. Então, elas fazem uma leitura superficial daquela obra, porque todo mundo já ouviu falar e faz aquela pré-leitura, aquele pré-conceito daquela obra, mas pouca gente conhece. E aí acontece também esse cancelamento. Eu desconheço a obra, não sei exatamente do que ela se trata, a quem ela se refere, e aí eu faço uma leitura muito simplista e muito superficial de uma obra que é extremamente complexa. O Shakespeare escreveu muito, ele tem uma obra muito vasta, muito complexa, que é dividida por fases dos períodos históricos em que ele escreveu, os tipos de peça que ele escreveu, as comédias, as tragédias, as peças históricas, tem tipos diferentes, porque ele foi um autor prolífico, ele escreveu muito. Então a obra dele, mesmo dentro de si, tem diferenças significativas. E quando a gente fala, vamos cancelar Shakespeare porque ele é problemático, se dá muito também pelo desconhecimento da sua obra, de entender o que ela se refere, o que ela retrata, o que ela aborda. O Shakespeare foi um autor muito inovador para sua época. Ele trouxe coisas para o teatro muito, muito importantes. Ele, inclusive, por conta de alguns temas e algumas peças que ele fez, ele acabou sofrendo censura e punições. A companhia para qual ele escrevia e a companhia dele sofreu punições por conta de abordar temas ou abordar em suas peças indiretamente figuras históricas que eram muito importantes e que tinham muito poder no período. Então, ele era um escritor inovador.
E a gente tem que levar isso em consideração e a gente para entender e analisar e interpretar a obra dele. É importante entender também que escritores são um reflexo do seu tempo. Eles representam a sociedade no qual eles estão inseridos. Sonante com o status quo e representar isso nas suas obras, ou se opor ao status quo e representar isso nas suas obras. Assim como querendo que esses autores que escreveram há 100 anos atrás demonstrem nas suas obras os valores, os ideais e a moralidade, a atualidade. E isso não acontece, a gente não pode voltar no tempo e esperar uma moralidade, ideais que a gente encontra hoje na atualidade. Isso não acontece nas obras literárias. Isso não significa que essas obras são irrelevantes, que elas não são importantes, que elas não têm um papel fundamental da literatura. Significa que muitas vezes elas vão representar aquele período. E quando a gente fala de um autor que nem Shakespeare, tô falando de um autor que é muito importante para a literatura ocidental, que é muito importante para o teatro e para a dramaturgia. Eu não vou, porque tem algumas problemáticas. Faz muito mais sentido eu analisar criticamente essas obras, refletir sobre elas e principalmente entender, compreender essas obras. O que ela se refere, sobre o que ela fala, como ela aborda. Tem outros autores que falaram sobre esse assunto de uma outra maneira. Eu acho que esse autor abordou isso de uma maneira... Porque aí eu tenho análise crítica, eu não tenho cancelamento. Cancelamento nunca é uma boa forma da gente lidar com questões e problemas da nossa sociedade. Porque ele visa dar uma solução simples para questões que são muito complexas. Não sei sobre o que vocês acham sobre esse cancelamento do Shakespeare, qual a opinião, se vocês já sabiam disso ou se não sabiam. É hora de colocar a nossa opinião, de manter a educação, para mantermos uma conversa civilizada sobre um assunto que é relevante e que não precisa de ânimos tão exaltados quando a gente fala dele. Até a nossa próxima viagem literária. Tchau, tchau.